Oh, meu Deus, obrigado porque tu me deste esse alguém que entrou no meu caminho. Oh, meu Deus, te agradeço porque Vai estar na tela do computador porque esse alguém pra mim. Eu canto. É alguém que eu amo, alguém que eu preciso, é alguém que eu quero, alguém que eu procuro. Assim eu soubesse, seria alguém pra mim assim. Pode crer, meu grande amor. Oh, meu Deus, obrigado porque tu me deste esse alguém que entrou no meu caminho. Oh, meu Deus, te agradeço porque tu fizeste salve pra mim. Eu não é alguém que eu quero, alguém que eu procuro. Se eu soubesse que alguém pra mim assim. Pode crer, esse meu grande amor, um amor tão grande assim, não poderia encontrar em lugar algum, neste mundo e nem no coração. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, uma chuvinha lá fora, abençoada, um clima bastante aconchegante, né, para nós que estamos em nossos lares, estar ali no sofá, com um cobertor. Espero que você esteja se aquecendo, bem agasalhado aí para junto comigo nesta noite a gente meditar mais um pouco sobre o livro de Cantares. Amém? Enquanto os irmãos vão sendo notificados aí pelos seus smartphones, eu quero saudar os irmãos, eu gostaria de fazer uma oração, né, de abertura, pedindo para que Deus abençoe essa noite, né, esse momento que estamos na presença de Deus e que Deus possa usar a minha vida nessa noite e abençoar a sua vida. Se você tem um amigo, um casal que você queira compartilhar, né? Compartilhe esse link do grupo, e se esse casal não for membro desse grupo privado, o Vanderlei, que normalmente está conosco sempre, eu estará ali aprovando a entrada desse irmão para que ele possa depois, ou ainda hoje, assistir a essas aulas, não somente a de Cantares, mas também todas as outras anteriores. Amém? Vamos orar então, pedindo para que Deus abençoe. Hoje tem muita coisa para a gente trabalhar aqui e o tempo muitas vezes é curto. E vamos então pedir direção do Senhor. Pai, neste momento, eu me apresento aqui, ó Deus, né, em meu lar, nesta live, pedindo para que o Senhor use minha vida,
ó Deus, como tem usado de cada irmão, que tem procurado se colocar à disposição da tua igreja, do teu reino, para a proclamação do Evangelho, das verdades bíblicas, o ensino, ó Pai, bíblico, visando, ó Pai, a edificação dos santos, visando, ó Deus, ó Pai, um alimento sólido, a fim de que possamos estar, ó Deus, capacitados em todas as áreas de nossas vidas, inclusive a área conjugal, a qual estaremos tratando nessa noite. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo o nosso coração. Gosto de citar, ó Pai, a passagem de Atos 16, em que o Senhor abriu o coração de Lídia. Assim, abra os nossos corações nessa noite. Que a tua palavra possa penetrar, ó Deus, e que ela não volte vazia. Eu já peço, ó Pai, aquilo que eu me exceder, aquilo que não for da tua vontade, que teu Espírito possa filtrar no coração dos meus irmãos. Mas aquilo, ó Pai, que é verdade tua, aquilo que o teu Espírito tem, ó Deus, revelado nas Escrituras, o Senhor possa, ó Pai, frutificar nesses corações, que esses corações nessa noite, como nos outros dias, possa ser um coração, ó Pai, simbolizando, ó Pai, metaforicamente, uma terra fértil, onde lançada a semente, dará seu fruto. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um de nós, é o nosso desejo, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então dar início a esta aula de hoje, né? Nós vamos dar continuidade, né? Nós pretendemos, dentro de 4 aulas, expor este livro de Cantares. Eu vou dar aqui uma breve resumida mesmo, porque caso o irmão tenha perdido a primeira aula, o irmão depois assista, né? Foi uma aula introdutória, mas só em caráter de um resuminho breve para a gente se inteirar aonde paramos. Então, nós estamos tratando um livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos. Nós vimos que esse livro é um livro muito difícil de interpretação, e eu passei aqui algumas correntes interpretativas, né? As 2 primeiras é as correntes que a gente chama de alegóricas, aonde esse livro ele tipifica o relacionamento com Deus, com Israel. Isso é um pensamento judaico, né? Um pensamento mais dos judeus. E depois, após, né, o cristianismo ter sido inaugurado, a igreja, né, através do derramamento do Espírito Santo, a igreja surgindo na terra, os pais da igreja, os primeiros eruditos que começaram a discutir acerca dos livros, eles entendiam também que esse livro tipifica Cristo e a igreja, o relacionamento entre a noiva e o noivo. Também existe uma corrente que olha para esse livro, já que ele é um livro poético, como uma peça de um drama, né, onde há um casal e a figura do rei entrando como simbolizando o mundo, né, e a mulher, a noiva, ela opta, né, pelo pastor a qual ela conhece e vê ele como um homem de grande reputação, enfim. E a quarta, e é a que a revista tem utilizado e que eu disse para os irmãos que até então eu não conhecia, né, essa linha de interpretação, que é a interpretação natural do texto, né, e literal, onde esse texto tem o objetivo de falar sobre um relacionamento humano mesmo, entre um homem e uma mulher. Então, nesse viés é que nós vamos estar tratando essa revista. E a revista, ela vem no seu esboço com 4 pontos, né, que a gente está tratando, que é o primeiro ponto, que eu falei brevemente, mas vou recapitular aqui, que foi da conquista. Hoje nós vamos falar sobre esse ponto. E depois o casamento, depois o momento de crise, e o compromisso, e tudo isso está dentro do esboço do próprio livro, então nós vamos estar meditando em alguns pontos, é claro, né, irmão? Como se trata de uma poesia, não dá para a gente ir texto por texto, versículo por versículo, e se caso o irmão tem interesse de estudar versículo por versículo da Bíblia, isso requer compra de livros, comentários, né? Eu tenho aqui, eu posso indicar depois para os irmãos comentários que falam versículo por versículo, ou talvez capítulo por capítulo, a gente indica depois para os irmãos. Amém? Então, hoje nós vamos estar, então, dando continuidade, e a gente falou também que Cantares em uma sentença
os alvos, né? Então, o alvo da lição é entender a utilidade do livro de Cantares para a igreja e conhecer bons exemplos de relacionamento conjugal saudável. Buscar maturidade espiritual também nos relacionamentos pessoais e esperar no Senhor a direção para uma vida conjugal. E fortalecer o seu relacionamento conjugal, demonstrar o amor de forma clara ao cônjuge. Então, esses são os alvos da lição. Nós já vimos essa parte introdutória do qual linha de interpretação estamos usando, e essas informações básicas que a revista traz, que o autor é Salomão, o período é 970 anos antes de Cristo. Entendemos que esse livro foi escrito na juventude de Salomão, tá? Então foi provavelmente o primeiro livro de Salomão. E depois, na sequência, vem Provérbios e Eclesiastes, né? E o texto básico está lá em Cantares 8, versículo 7, e a palavra-chave é amor. Então, nós já vimos isso, e tudo isso que eu já disse aqui para os irmãos está na aula anterior. E aqui é a divisão do esboço, né, do capítulo 1 ao 3, basicamente fala sobre a conquista entre esse noivo e a noiva, depois as núpcias, né, do capítulo 3, verso 6 ao 5:1, os intérpretes entendem que nesse conteúdo, nessa períncope, né, nessa parte, o casamento se deu, e do capítulo 5 ao 6 há um momento de crise, né, do verso 2 do capítulo 5 ao verso 13 do capítulo 6, e o compromisso, né, que há entre os dois, que está relatado do capítulo 7, verso 1, ao do capítulo 8, 14. Então, esse é o esboço do livro, e esse livro de Cantares, você, irmão, tranquilamente lê ele em 30 minutos, ou se você quiser ler bem atento, reler, em 1 hora você lê, assim, de uma maneira bem saudável, o livro, e você vai ver que é um livro, dependendo da versão que o irmão está lendo, é um livro carregado de muitas figuras de linguagem, e se for uma versão mais antiga, né, uma corrigida fiel, uma até atualizada, você vai perceber que existem muitas figuras que requer um contexto para que eu e você entendamos de uma maneira mais clara. Então, se caso você tenha essa dificuldade, te aconselho você ler livros como esse, na linguagem de hoje, que não tem nenhum problema. Eu não gosto muito, mas em caráter de estudo, quanto mais Bíblias, mais versões eu e você tivermos, irmãos, mais claro fica alguns textos, né, para nós. Às vezes um sentido que uma versão trouxe acerca de uma palavra, isso pode te abrir um campo de entendimento, de aplicação, normalmente, para que eu e você possamos ser iluminados por Deus, né? Eu costumo dizer que nós não somos inspirados a pregar, porque a palavra de Deus, ela é a única inspiração, é a única que tem inspiração, né? E inspiração divina, nós temos iluminação divina, né? Porque se a gente fala que a gente está inspirado ainda, a gente pode dar vontade de querer ainda colocar as nossas inspirações no cânon sagrado, mas o cânon já fechou. Então, o que temos hoje na Bíblia é aquilo que foi inspirado por Deus aos homens, né, santos homens, separados para esse propósito. Amém? Então, Cantares em uma sentença é a seguinte frase: o sábio descreve as fases de um relacionamento conjugal que caminha para a maturidade e plenitude. Esse, basicamente, é o propósito do autor. Mostrar a fase de um relacionamento que caminha a uma maturidade e uma plenitude. E eu já abro aqui um parênteses, né, reforçando aos irmãos que nós vamos entrar em assuntos aqui que podem ser constrangedores para crianças, adolescentes. Então, peço que os irmãos que estão aí em seus lares estejam vigilantes quanto a isso. E eu, como não sei qual é o público que eu estou lidando nessa noite, sei que é uma classe de adultos, mas eu peço a atenção dos irmãos nesse ponto. Então, esse é o texto de Cantares em uma sentença. O livro de Cantares é uma poesia e como ferramenta para ensino, né? Isso aqui está na Bíblia de estudo que eu tenho aqui. E o autor, ele diz que essa poesia desperta a imaginação, a emoção, a memória, o senso de análise, o aprimoramento da linguagem, além de ser uma grande ajuda mnemônica, né? O que é isso? Ou seja, né, que ajuda a gravar mais facilmente
há muita poesia na Bíblia, nos livros poéticos, e é claro, e também nos livros históricos e proféticos. Então, o objetivo das poesias dentro do campo bíblico é trazer, despertar a imaginação, a emoção, a memória, esse senso de análise. Então, como eu falei na aula anterior, quando a gente vai ler o livro de Cantares, logo no início você já vê algo que não é comum, né? A gente lê nas escrituras, né? Comparados a um salmo, que é um livro poético, né? O próprio Eclesiastes, o Provérbios, porque aqui já começa a ter uma linguagem mais difícil de, às vezes, de interpretação devido a essas figuras que estão por trás, as figuras de linguagem. Então, nós vamos ver aqui no primeiro capítulo hoje que isso deve ser olhado pela ótica de uma interpretação cuidadosa, visando achar aquilo que está por trás do texto, né? Aquilo que está implícito no texto, não está explícito, né? Está por trás, é de uma interpretação, né? E eu até falei que isso é muito comum na literatura, até mundial e nacional. A gente pega os poemas em que o sentido está por trás, interpretar as figuras. Né? A gente até falou ali a questão do beijo, né? O que é o beijo? O beijo em si, olhando nessa ótica literal, desprezando a figura, a gente acha que é uma coisa forte, é uma coisa de intimidade, que se dá no momento de um relacionamento. Mas o autor, além desse sentido natural, que é a palavra beijo, mas há por trás o sentido de que o beijo é a aproximação, o beijo é um contato, né? Então, é um anseio, né? Então, é baseado nessas outros sinônimos que isso pode trazer, dentro de um sinônimo mais literário, né? E existem várias figuras de linguagens, e ainda várias classificações de linguagem dessas figuras, né? O eu lírico, né? Enfim, existem várias coisas que podem ainda contribuir mais para que esse sentido, essa palavra tenha mais significado. Amém? Então, a poesia é carregada disso, recapitulando, de imaginação, emoção, a memória e o senso de análise e o aprimoramento da linguagem. E quando eu e você, nós apreciamos a poesia, uma linguagem poética, lemos letras musicais, poesias, isso acaba enriquecendo, irmãos, o nosso linguajar. Então, quando você vai preparar uma carta, um presente, uma carta comemorativa do aniversário de casamento, aniversário da sua esposa, do seu esposo. Quando você tem esse contato com essa linguagem mais poética, isso te enriquece, te dá um arcabouço de linguagem para que você possa fazer colocações demonstrando todo o carinho, o amor e as suas emoções. Então, é muito importante a gente ter esse lado, né? Os homens, infelizmente, né, isso é uma coisa que é constatada, tem essa dificuldade de se dar muito à poesia, acha que isso é coisa de homem muito sensível, né? Enfim, eu não vou usar aqui palavras de baixo calão, mas é o que normalmente a gente ouve. Mas, quando nós temos esse contato, quando você percebe um homem que aprecia uma música romântica, ele se torna, de certa forma, romântico. Então, agora, se ouve, se só consome coisas que trazem o contrário, logo na hora de expressar o seu sentimento, as suas emoções, vai te faltar essa linguagem de aprimoramento. Então, a poesia carrega esse ensino, né? Então, essa é a proposta. A revista lá traz também um quadro, né? Isso está mais à frente, mas eu já vou antecipar aqui, um quadro analógico das estações do ano, né? E o casamento. E eu achei muito interessante essa ideia, isso não está na revista, mas a revista ela tem a sua Bíblia de apoio, né? Que é a Bíblia de estudo de lições bíblicas. Ele traz esse quadro, né? E eu trouxe ele para os irmãos aqui ver que esse quadro ele traz
as fases, né, da estação do ano em relação ao casamento. Então, nós vamos ver aí a primeira fase, que é a primavera, e qual que isso tem relação com o casamento? É o momento da conquista, né? Se você está dando para visualizar, irmãos, aí. Depois, qual a característica da primavera? É as flores. E quais são qual que são as implicações que isso traz dentro de um casamento? Essas analogias, essa ilustração. A paixão, a empolgação. Nós vamos ver também depois o verão, que também, dentro do casamento, significa o próprio casamento em si. Qual a característica do verão? Verão, praia. Praia é calor. Então, essa é a característica da estação do ano, né, do tempo, do clima, o verão. E a implicação nisso que é o relacionamento. É no momento do verão que o casal está experimentando que o relacionamento é mais forte, mais acalorado, né? Então, se usa essa figura. Também, bem como o outono. O que significa o outono relacionado ao casamento? É um momento de crise, um momento em que vem as lutas, as dificuldades. E qual que é a característica do outono no clima? É a queda das flores, porém também é o amadurecimento dos frutos. Faltou aqui a palavra fruto, mas é o amadurecimento de frutos. E a implicação é que isso retrata o momento crítico que o casal acaba enfrentando no casamento. Nós vamos ver cada um deles. E, por fim, o inverno, que significa o compromisso no casamento, né? É o momento em que o isolamento, é o momento em que vem o frio, vem uma série de questões que acabam o casal se compromissando, né? De um proteger o outro, né? Porque requer um agasalho no inverno, né? O cuidado maior e ao comprometimento, ao compromisso. E é caracterizado pela época em que nós vemos as flores caindo, né? Eu escrevi errado aqui. A característica do inverno, irmãos, não é flores, não, tá? Eu vou depois consertar aí. É frio e chuva. Então, é o momento em que implica no casamento a parceria e o comprometimento. Então, aí onde está flores na característica, no quadro do meio, aí, irmãos, os irmãos entendam como período de frio e de chuva. E é um período. E é nesse período, normalmente, após enfrentar as crises do outono, e nesse período de chuva e de frio, é que as decisões às vezes são tomadas equivocadamente, resultando naquilo que a gente tem visto hoje em nossos dias, mas a gente vai trabalhar isso no futuro. Então, hoje nós vamos tratar desse lado, né, da estação, né, que é a primavera, é a questão da conquista, né? E a revista ela traz esse tópico, né, que diz assim, na minha página aqui, é o item 2, né, os relacionamentos para o iniciante. E esse momento da conquista, ele serve também para você que está namorando, para você que está em um período de noivado aí, prestes a casar. Esse é o período que tanto o casal como um casal de namorados experimenta. E essa conquista, essa cronologia não deve seguir uma regra, está engessado. Essas estações do ano dentro de um casamento, elas podem ocorrer diversas vezes, um ciclo constante, às vezes dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano, né? Não são períodos longos ou períodos como a própria estação do ano, né? Que tem todo esse período, né? De meses, mas às vezes um casal experimenta todas essas fases numa semana mesmo. Então, não devemos engessar nesse sentido, mas usando da analogia que as estações trazem, é muito interessante. Então, hoje vamos falar sobre a conquista. A revista diz o seguinte: Salomão começa com um galanteio, meio fora de moda. Salomão começa com um galanteio, meio fora de moda essa palavra. Não, talvez seja melhor dizer conquista. Você pode encontrar muitos elogios no capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3 e 5. E não é assim que um relacionamento começa?
Acompanhe curiosa a lista de frases de amor que o rei fazia do rei conquistador, né? Então, aqui em Cantares 1:9 diz assim: comparo você, minha querida, como as éguas das carruagens de Faraó. No capítulo 1, verso 15, diz: os seus olhos são como pombas. E no capítulo 2, verso 2, como um lírio entre os espinhos. Né? Então, o momento da conquista, irmãos, é o momento em que o casal, tanto o noivo como a noiva, é um momento de conhecimento, um momento de elogios, um momento em que um visa conquistar o outro. E o livro de Cantares começa nesse sentido, né? O livro é iniciado com uma bela cena de uma menina se aproximando, mais ou menos, dizem os estudiosos que ela tinha mais ou menos 16 anos, porque normalmente a idade, né, que se casava naquele período. Então, a menina se aproximando de 16 anos, expressando o desejo de estar com o rei, estar ali com o seu amado. Então, vamos ver, então, no capítulo 1, verso 1, o que essa lição tem para nos dar nesta noite. Então, vamos observar aqui, capítulo 1, verso 1. Verso 1, na verdade, é o título aqui, né? Cânticos de Salomão, né? Aí o verso 2. Beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Até aqui, irmão, só o verso 2 mesmo. Então, já falei, mas vou repetir. O Salomão, ele usa a figura do beijo, que a Sulamita ela utiliza aqui também, a comparação com o vinho. Então, o beijo, ele é uma expressão que indica que a amada está fazendo um convite desejoso a Salomão, né? Então, beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Nós sabemos que a figura do vinho, ela representava muito. Tanto é que quando faltou vinho naquela festa lá em Caná da Galileia, houve uma grande preocupação, né? E Jesus ele efetua o seu primeiro milagre, transformando aquela água, né, dos vasos lá de purificação em vinho. Então, você percebe, baseado nesse contexto em que representa o vinho, ela faz aqui um elogio dizendo que o beijo desse amado ele é melhor que o vinho, e o vinho tem a sua representatividade naquele contexto. Assim, o beijo dentro de um relacionamento é um sinal de conquista. É quando aquele momento em que troca de olhares, em que as pessoas estão se conhecendo, está gerando aquele clima de interesse, ele se culmina de que maneira? Através do beijo. É através do primeiro beijo que se configura um relacionamento mais sério. Então, aqui nesse momento, Salomão já começa mostrando nesse livro a importância de demonstrar o amor através desse contato com o beijo. Eu até falei na outra aula quando isso é o que mais se exercita no namoro, mas num casamento em que o beijo está sumindo, está diminuindo, é uma preocupação, porque é a expressão mais íntima, assim, de forma que possamos, às vezes, até expor diante das pessoas de um casamento. Estou falando aqui de um beijo carinhoso, né? Mas quando isso falta, há aquela preocupação de que alguma coisa deve estar acontecendo. Então, Salomão inicia esse desejo que a esposa tinha para com a noiva, tinha para com o noivo. Então, a Sulamita aqui, ela através da expressão beija-me, indica que a amada está fazendo um convite desejoso. Ela deseja o seu noivo. Da mesma forma que o beijo para um namorado, para o casal, é um desejo, é um prazer de
de ter esse contato, e isso é importante num relacionamento, meu irmão e minha irmã que me ouvem. Então, como falei, o uso do vinho no Antigo Testamento era de maneira muito geral. Ele representava a alegria, sinônimo de bênção e prosperidade, está presente nas festas, não podendo faltar em um casamento. Resumindo, se a sulamita usa a figura do beijo em comparação de ser melhor que o vinho, é que esse beijo ele estava carregado não de um beijo simplesmente seco, né? Ele estava por trás de tudo isso o desejo, a alegria, o prazer, né? Que tanto o vinho representava para aquela sociedade. Da mesma forma, esse aspecto, né, de contato não pode faltar em nossos relacionamentos conjugais, irmãos. Caminhando um pouco mais, observe que no verso 3, olha que interessante, esse momento de conquista, alguns aspectos às vezes passam por despercebido, mas nós sabemos como isso tem importância, né? É o aspecto do perfume. Observe no verso 3, suave é o aroma dos teus ungüentos. Olha aí. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. O perfume aqui, ele está implícito na palavra suave, né? Suave. E no momento do namoro é muito comum nós, né? Lembrarmos de situações em que você ali estava aguardando a sua namorada chegar, né? E quando ela chega perfumada, aquilo ali marca, né? Aquele encontro, aquele momento e acaba chamando a atenção, não somente de você que está namorando ali, que está ali naquele processo de conhecimento dessa mulher, deste moço, né? Mas nesses encontros de namoro, normalmente a gente coloca a melhor roupa, a gente se perfuma, e isso é o momento do quê? Da conquista, a gente está querendo conquistar. Então, normalmente, você jovem, você que está ouvindo, assistindo, está namorando, você vai de convir comigo e concordar comigo que quando você sai de encontro com a sua namorada, seu namorado, você se prepara com a sua melhor roupa, você escova os seus dentes, você passa o fio dental, você faz todo o processo, né? Para o quê? Para chamar a atenção. Então você combina a roupa e isso, e às vezes você se enfeita tanto, né, que você não só chama a atenção da namorada, mas também de outras pessoas. Tanto é que ela fala aqui, a sunamita, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam, ou seja, existem outras pessoas interessadas nesse rei. É muito importante também dizer, irmãos, assim, num conceito de rei, o rei Salomão, todo rei, quando ia procurar sua esposa naquele contexto, ele fazia como se fosse um concurso, né? Então, as moças se preparavam, se ataviavam para se apresentar ao rei. E aí, aquela talvez que se destacasse, seja pelo perfume, seja pela beleza, ela acabava conquistando o coração do rei ali naquela época. Da mesma forma, é por isso que ela usa a expressão aqui, as donzelas te amam, ou seja, aquelas que estão procurando ser a prometida daquele rei ou daquela figura da sociedade a qual ela está sendo prenteada, né, está sendo ali havendo, né, o interesse, elas procuram estar ali com essa fragrância, com essa questão aqui de perfume, né, sendo agradável e atraente. Mas também no verso 3 tem uma outra questão. Olha aqui, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Não somente pelo perfume que este homem traz em sua vida, né, que é agradável, ele também carrega o nome. Então, quando a gente vai ver o significado do nome Salomão, no hebraico quer dizer Shalem,
quer dizer ser perfeito, completo. Então, olha, quando a gente começa a descobrir o significado das palavras, esses dois versículos tomam uma outra proporção. Então, não é simplesmente um beijo seco, um beijo de desejo carnal, simplesmente. Esse beijo está acompanhado do quê? Da alegria, do prazer, de estar, de desejar ali, estar em contato com essa pessoa amada. Também aqui, ó, o suave é o seu aroma, ou seja, você marca a presença, mas a questão do nome também é levada em consideração. Então, observe que então, o nome Salomão quer dizer ser perfeito e completo. Assim, as donzelas procuravam em seus pretendentes. As donzelas solteiras em idade de se casar, elas se interessavam no noivo por causa do seu nome, e não porque simplesmente quem ele era. E esse seu nome é aquilo que ele trazia de reputação dentro daquele contexto em que eles viviam. E muitas das vezes as moças, e vice-versa também, acabam se interessando não simplesmente pelo nome, a reputação que esse jovem carrega na hora de escolher um namorado, mas sim o status que isso vai trazer a ela, os benefícios que vai trazer a ela. Tanto é que, de uma maneira pejorativa, né, nós ouvimos isso, né, que às vezes as mulheres são interesseiras, porque procuram relacionamentos que possam ser benéficos nesse sentido de promover prazer, promover bens materiais, mas a questão aqui, que era a preocupação daquelas moças, é a questão da reputação do nome. E isso, aplicando para o nosso conceito do cristão, a gente tem que também, né, os casais, os jovens que estão namorando, procurar ver esse detalhe também, o nome, a reputação, quem é essa. Quem é esse jovem que você está trazendo para os seus pais conhecerem? Se ele tem os aspectos de um menino sincero, um trabalhador, enfim, que poderá te fazer feliz, enfim. Esses aspectos as moças procuravam em seus relacionamentos. Mas hoje que se vê, irmãos, é totalmente diferente. Hoje os requisitos são outros valores que são colocados na mesa durante esse momento de conquista, de início de um relacionamento. Às vezes, talvez você já enfrentou a questão de ser, talvez, pela família da sua namorada no início, quando você namorou, você talvez não tinha posse, não tinha, como diz aquele velho adágio, onde cair morto, né? E a família da noiva talvez esperava que ela ia ter sofrimento nesse aspecto e às vezes te discriminou por conta disso, e você mudou, você servindo a Deus, Deus te prosperou e você deu, né? Fez uma mudança em sua vida, e hoje você tem honrado como um marido fiel, mas porque a questão do nome, aquilo que representa, vale muito, né? Antigamente para os antigos. Então, às vezes, quando vê ali aquele jovem que não se interessa por trabalhar, não se interessa por ajudar em casa, os pais, isso é preocupante. Os pais mais antigos, eles se preocupam com esses relacionamentos sem tomar esses cuidados com o nome, né? É muito perigoso. Às vezes, a gente agir somente com a emoção e não com a razão. Então, um alerta aos namorados nesse sentido é que o momento da conquista e do início do relacionamento, às vezes, acaba cegando aspectos, e nós, dentro de uma visão cristã, estou falando isso, irmãos, é importante para os namorados eles avaliarem a questão do nome, a questão da reputação, a questão se este jovem ou esta jovem tem um compromisso com Deus, honra o pai e a mãe, então isso atraía, né? Imagine Salomão sendo considerado, irmãos, o homem mais sábio da terra, né? Então isso atraiu, provavelmente aquelas donzelas da sua época estavam ávidas, desejosas de serem escolhidas para ser a esposa de Salomão. Amém? Então, o rei aqui era um homem pela qual se sente prazer e respeito. A partir dessa realidade, nasce um desejo íntimo para com uma pessoa atraente e desejável. Então, no momento dessa conquista,
que os relacionamentos requerem alguns cuidados quanto a esses aspectos que a gente tratou aqui. Caminhando um pouco, irmãos, o verso 4 diz o seguinte: leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. John MacArthur, ele disse que essa frase aqui, John MacArthur é um pastor dos Estados Unidos, ele, na sua Bíblia de Estudo, ele diz o seguinte, que a melhor interpretação para essa frase seria o seguinte: o desejo do coração dela do que uma afirmação do fato. Né? Não quer dizer que ela queria já que ele levasse ela para um lugar fechado para que ela pudesse, em vias de realizar os seus desejos, né? Porque uma vez que ela desejava beijar, desejava estar com este noivo, não quer dizer que ela ia antecipar aquilo que só após o casamento deve ser aproveitado. Então, John MacArthur diz que a nossa interpretação nessa frase é de que não é só uma afirmação de fato, ela quer de fato em vias com esse noivo. Não, é um desejo que está no seu coração, porque o namoro ele tem que ter um objetivo, o casamento. Namoro não pode ser simplesmente um momento de ficar, de se aproveitar de situações. Não, um casamento, quando ele um namoro, quando ele é constituído, um namoro cristão, ele tem que ter esse propósito, que é o casamento. Porque já há o desejo de união, já há essa troca, já está havendo, né, esse relacionamento, e há os desejos mútuos, tanto do noivo como a noiva, de estar junto e de estar ali em vias de realizar o desejo do outro. Mas isso não pode ser antecipado. Isso deve aguardar no Senhor. E John MacArthur, eu concordo com ele, isso aqui não é um desejo de fato da noiva, mas sim o desejo do seu coração. Ela não vê a hora de, aquele dia, ela, após casar, ela poder realizar os seus desejos com o seu pretendente, com o seu noivo. Então, esse momento de desejo, devemos entender desta maneira. Amém, irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha como é interessante a gente entender e concordar com John MacArthur, por quê? Se você ir para o capítulo 4, verso 12, olha o que diz aí. Capítulo 4, verso 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. John MacArthur argumenta que aqui representa a virgindade dessa noiva. Então, ela era como um jardim fechado, falava da pureza que há, né? Até que venha o momento do casamento. E hoje, irmãos, infelizmente, são poucos os casais que acabam conseguindo vencer esse período de namoro. É por isso que, às vezes, a gente fica preocupado com namoros que se estendam muito tempo, em virtude do nosso conceito, infelizmente, mundano, de achar que não é possível se manter por muito tempo nesse momento, nesse período. Eu creio que é possível, porém, há riscos que, desde que estão muito juntos, pode acontecer, e esse jardim fechado pode ser invadido a qualquer momento. Então, é preocupante com o namoro, eu foco aqui os namorados, tomarem os devidos cuidados. Nos tempos mais remotos, né? A gente ouve dos antigos que os namoros eram na frente dos pais, né? Então, havia todo um controle, todo um processo, né, de vigilância dos pais a esse respeito. E eu lembro, irmãos, de um supervisor, ele é um homem muito devoto, muito católico, e sua esposa muito mais ainda, era ministra, né, lá em Cajamar, de uma igreja católica, e a sua filha, né, namorando aos 15 anos, ficou grávida. E eles são
de natureza um pouco mais antigo, bem tradicional, assim, que valorizava esse aspecto. A mãe preocupada com a reputação que isso ia trazer, ela ficou com tanto medo de falar para o esposo, porque o esposo era um pouco temperamental, agressivo, né, nesse ponto, poderia, sei lá, colocar a filha para fora de casa. A mãe, temendo essa preocupação, ela ocultou por um certo período, mas o que aconteceu? Ela começou a guardar ali esse sentimento de medo. Ela teve um AVC, rapaz. Ela teve um AVC e morreu subitamente, né, atravessando uma rua lá em Cajamar. Depois eu recebi a ligação e tive que dar o recado para ele. Claro, não falei, né, o que tinha acontecido de fato, falei que ele tinha que procurar dar assistência à sua esposa, mas ela veio a óbito fulminante, porque a preocupação com a reputação, como vou enfrentar minha família, os membros da igreja, enfim, por conta disso. E hoje, né, não que esse exemplo sirva para a gente ficar preocupado com esse aspecto, de policiar e de permitir, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é mostrar que antes havia uma preocupação nesse sentido e que hoje não há. Como eu falei, eu ouvi uma palestra uma vez aqui perto de casa, de um pastor presbiteriano, que hoje os pais permitem que os namorados ficam dormindo junto, que passam a noite junto, e acabam acontecendo, e às vezes até orientam, né, a eles tomarem cuidado, né, quanto ao preservativo, ao anticoncepcional, e isso pode redundar a qualquer momento na gravidez, e aí, que às vezes de casar de fato, acaba casando de feto, né? É uma frase que se usa aí, mas devemos tomar cuidado quanto isso, os nossos filhos, os nossos jovens, procurando orientar dos danos que isso pode trazer, né, para um relacionamento desse dentro do nosso ambiente cristão. Eu também vivi uma situação no passado em que a moça ela namorou vários anos com com o outro, e nós éramos amigos, né? Ela namorou com 3 irmãos da igreja, e os 3 ela conheceram, né, em vias de fato. Imagine a situação que isso traz, né? Depois ela casou com um deles, mas os outros tiveram contato com ela, contato que rompeu esse jardim fechado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, esse contato íntimo. Então, é muito temerário a gente falar sobre essa área, mas é de muita importância a gente, nesse momento de conquista, às vezes não quer conquistar não somente a pessoa, mas quer conquistar toda a pessoa, e nós entendemos aqui, à luz da Bíblia e à luz da orientação da palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas, como o próprio Salomão, o escritor desse livro, diz lá em Eclesiastes, amém? Então, esse é um período de conquista em que é importante o casal, né? Então, nós vimos aí o beijo, a questão do perfume, a questão do nome e o desejo, né, do casal. Outro aspecto muito importante nesse período de conquista é que, às vezes, uma coisa que passa, às vezes, despercebido pelos homens, mas é uma coisa que acontece, que é o autoconhecimento e a honestidade, né? Que é o seguinte, lá no capítulo 1, verso 5, acompanhe comigo, por favor, a noiva aqui, ela expressa aqui algo muito interessante. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Se percebe aqui, segundo o Edith Kerr, do comentário da Vida Nova, o seguinte: vemos aqui um conflito interno na Sulamita nesses 2 versículos. Ela está com a autoestima baixa por causa de sua pele queimada pelo sol, mas ainda assim consegue ver-se bela. Tais emoções conflitantes são experiências de muitas pessoas. Então, observe aqui que eu estou morena. Não aqui a questão da discriminação de raça, mas a questão de questão social. Essa moça era uma moça do campo, então ela foi agredida pelo sol. Ela trabalhava, diferente de outras donzelas, outras moças de mais posse que viviam entre 4 paredes num palácio. Ela, apesar de ser
uma moça lutadora, trabalhadora, ela conseguia enxergar nela beleza. Às vezes, a mulher, a jovem, se acha feia, se acha fora dos padrões da sociedade, mas para Deus você é a menina dos olhos dele. Para o Senhor, nós somos seus filhos, suas filhas. Então, essa autoestima baixa é muito comum, porém, ela consegue se enxergar bela. Ela diz aqui, ó, eu sou morena do trabalho, mas eu sou formosa, ó filha de Jerusalém. Ela vê a sua condição. Eu sou morena, sou trabalhadora, sou suada no trabalho, mas eu sou bela porque eu sou do meu amado. O meu amado é meu. E isso aqui desperta, isso deverá despertar, esse deve despertar o coração do noivo. E é nesse momento de conquista que a gente, nós, os jovens, né, o casal, ainda que já tenha já contraído o casamento, existem momentos que a esposa ela se vê feia, se acha que está fora dos padrões, porque veio o tempo, veio as lutas, veio as dificuldades, veio a idade, e dentro dos padrões que o mundo oferece, ela se acha feia, se acha fora, então ela fica preocupada, ela quer procurar de várias formas mudar a sua fisionomia, não que isso seja ruim, de maneira nenhuma, porém, isso não pode trazer um peso a ela e tirar a alegria, porque não deve ser essas as razões que têm sustentado o seu relacionamento, a sua beleza exterior, mas sim aquilo que você é, e você é do Senhor, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Então, essa baixa estima é comum no relacionamento, mas nesse momento da conquista, tanto o homem, como o esposo, como o jovem, como o namorado, ele deve se sobressair elogiando, apoiando, promovendo a sua parceira, a não pensar de uma forma negativa, mas enxergar a beleza que há dentro dela. Bem, e aqui nós observamos que essa mulher, ela reconhece que é morena, que é desprovida talvez de beleza dentro dos padrões, mas ela é bela, formosa aos olhos de Deus. Amém? Outro ponto é no verso 7. Olha aí o verso 7, por favor. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho de outros companheiros, do rebanho dos teus companheiros, né? Uma das coisas que também às vezes acontece no momento do início é o coração carente, e um coração carente acaba trazendo insegurança, né? E a insegurança vem com o resultado da baixa estima. Então, uma vez que ela se acha feia, se acha fora dos padrões, e você não beija mais, você não demonstra mais carinho, afeto, enfim, e isso é vice-versa, tá, irmão? Tanto a mulher como o homem. Essa baixa estima vem, logo vem o quê? A insegurança. Ele vai me deixar, ela vai me deixar. E isso, irmãos, deve despertar uma atenção. Você jovem, você esposo, você percebendo essa carência da sua esposa, essa insegurança. Às vezes ela fica preocupada, eu não consigo perder peso, eu não consigo engordar, enfim, você ser um promotor. Não, você vai conseguir, você vai, né, você é linda, enfim, você ajudar nesse processo, não, né, piorar o caso com, às vezes, homens sem nenhum tempero na língua, acabam deixando a mulher pior do estado ainda, né? Você é um colchão amarrado no meio, né? Enfim, você, nossa, como você está agora, né? Enfim, e as palavras, irmãos, ela é muito mais dolorida do que, às vezes, uma agressão física, não que não seja, mas palavras matam. E quantas mulheres, quantos jovens já estão experimentando essa insegurança, e de vez de ouvir um apoio, ouvir uma palavra carinhosa, um amor genuíno, muito pelo contrário, ver mais críticas, da onde a gente não quer ouvir críticas, que a sociedade já nos critica, mas aonde a gente não quer ouvir crítica, somos os primeiros dessas pessoas a ouvirmos.
Então, tomar cuidado com as palavras, a forma com que coloca. Às vezes, você está percebendo que sua esposa, o seu marido, precisa de uns cuidados, precisa ficar atento a questões que outrora ele se preocupava, agora não se preocupa mais, mas falar com amor, com preocupação, e não procurando menosprezar. Mas observa, por quê? Por que esse texto? Porque, olha, dize-me, ó meu amado da minha alma, ela quer ouvir dele. Onde apacentas o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Ela quer ser cativada por ele, ela quer ouvir dele uma palavra de segurança, para que ela não fique vagando, ela não fique perturbada com essa situação que está baixando a sua autoestima. O amor genuíno é aquele o amor genuíno que sente pelo amado desperta uma saudade constante de estar em sua presença imediata, o que acontece quase todo o tempo. Então ela não quer ficar vagando, ela quer, né, quer a sua presença, quer ter base, né? E o que é a insegurança? É a falta de base, a falta de apoio, e o apoio que tem que vir do seu companheiro e da sua companheira. De que maneira a autoimagem ajuda ou prejudica o relacionamento entre os namorados e casados? Reconheça os momentos frágeis do seu cônjuge e seja pronto a ouvi-lo. Você gosta de elogios? Quem não gosta de elogios, né, irmãos? E Cantares, capítulo 1, a gente vê isso. Olha aqui que no verso 8. Olha o que ele diz. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho, apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Aqui, o noivo, ele começa a fazer o papel de elogios genuínos. Observe no verso 8, ele inicia a tentativa seguinte: mais formosa entre as mulheres. A mulher está com a baixa estima, mas ela ouve isso do seu pretendente, do seu namorado ou do seu marido, ela se restabelece, né? Você é mais formosa. Foi esse papel que Ana ouviu de Elcana. Não te sou mais do que, né, 10 filhos. Ou seja, ele se fez ali presente dizendo que, olha, ainda que você não tenha filho, eu estou aqui, eu te amo, eu estou do seu lado. Então, ele fez muito esse papel de ser generoso para com Ana naquela ocasião. Da mesma maneira, você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, deve tecer elogios sinceros. Nesse momento de baixa estima de ambos, nós devemos encorajar o nosso amado, né, a mostrar que existe uma beleza nele, existe uma beleza nela, e que ela é bonita aos seus olhos, ela é linda aos seus olhos. Ainda que o mundo tenha outros padrões, não foi isso que te chamou a atenção, não foi isso que te conquistou. Então, mostre isso em palavras de genuinidade, né? Palavras genuínas, né, de sua boca. Então, outra comparação aqui que ele faz, olha aqui no verso 9, né? A gente já está quase no fim. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Irmãos, se a gente for usar hoje essa expressão de Salomão dizendo para nossa esposa ou para sua namorada, você é como as éguas de Faraó, isso vai ter uma outra conotação, porque houve já uma mudança pela semântica, né, e o contexto de que isso representa uma outra coisa. Mas, na época em que isso foi escrito, o noivo aqui usou da melhor comparação que existia na sua época, porque as éguas e os cavalos do Egito, de Faraó, é dos cavalos mais cobiçados do Oriente. É como se você quisesse ter, quem não quer ter o carro do ano, né? Um Camaro, né? E passear pela cidade de Cairo e chamar a atenção. Quem tinha uma égua ou um cavalo do Egito chamava a atenção. Então ele pega essa figura desejada que chamava a atenção e compara com a moça. Você é como as éguas, né,
dos carros de Faraó. Eu te comparo a minha. Então, é um homem que realmente ele elogiava, ele fazia comparações. Então, use dessa criatividade. É por isso que a poesia ela acaba trazendo a nós esse arcabouço de palavras para que você possa, no momento que está escrevendo uma carta, uma frase de amor, você usar dessa literatura e fazer comparações. Os seus olhos são como a esmeralda, né? Você é como as cataratas do Niágara, né? Você, enfim, usar, ainda mais se vocês já tiveram momentos em que viram paisagens lindas juntos, você é comparado àquela paisagem que nós vimos junto. Enfim, usar dessas palavras, usar de elogios sinceros para agradar. E esse é o momento o quê? Da conquista. Só que esse momento da conquista não é um período que você faz para cumprir um protocolo, depois que casou você esquece. Não, isso tem que estar constantemente em nosso dia a dia. Ainda mais nós casados, isso deve ser cultivado, né? Os terapeutas da família aí, né? Os grandes palestrantes de casais, né? Que hoje se vê na internet, eles comentam que como você quer chegar à noite e ter um bom relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, se você pela manhã nem falou bom dia. Você nem pela manhã fez um café, você tratou mal, enfim, não fez uma ligação, não fez um elogio, depois à noite você quer, né, atender os seus desejos da carne, realmente fica difícil. Então, aprendemos com Salomão aqui, com este capítulo primeiro, já no seu início, que a conquista é importantíssimo tanto no namoro, mas também no casamento. E então, nós vimos aqui que ele também faz a questão dos enfeites, né? Olha aí, verso 10. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como os colares. Às vezes, alguns legalistas, né? Eles advogam que a mulher não pode usar adereços, joias, né? E eu já vim dessa cultura, né? Respeitamos esses irmãos, essas igrejas que tem essa postura, mas à luz das escrituras não é proibido. O que não podemos a mulher, no caso, não pode colocar a sua beleza baseado nesse tipo de adereço, né? Tanto Pedro fala que não deve ser no frisado do cabelo aquilo que é mais importante nas mulheres, mas sim aquilo que está interior, a sua piedade, né? A sua santidade. Porém, entretanto, a mulher ela acaba usando desses adereços para se enfeitar, para evidenciar aquilo que ela já é, não para ela ficar mais bonita. Ela já é bonita, mas os adornos, os colares, são para trazer uma certa evidência. Então, como a gente se arruma, a moça, o moço já gosta da pessoa, já foi conquistada pela beleza que a pessoa é, às vezes externamente, internamente, e quando vem bem arrumado, né, uma maquiagem sóbria ali, né, sem exageros, e um brinco ali, um colar. Isso acaba trazendo mais, né, aguçando mais o jovem, né? No caso da mulher, ele fica até se sentindo quando ele está passeando no shopping, né, a beleza da jovem, assim, acaba, né, trazendo esse status para ele. Mas aqui no sentido aqui, Salomão ele mostra o seguinte. Assim como os cavalos tinham seus arreios, suas carruagens eram decorados com joia e metais preciosos, assim ele também queria fazer com que essa sua noiva fosse adornada. Não são as joias o importante, mas sim as faces entre os pendentes, em seu pescoço e através dos colares. Os ornamentos acentuam a beleza da face, do pescoço da esposa. É o que diz aqui Pfeiffer, né, no seu comentário. Então, irmãos, às vezes eu vou falar por mim, às vezes a gente está andando no shopping, minha esposa ela vê aquelas lojinhas de brincos, tal, lá, ela vai, eu deixo ela à vontade, né? Porque eu sei que ela gosta, eu sei que ela vai ficar mais bonita para mim, que ela vai se adornar para mim, né? Eu sei que ela tem domínio próprio, ela sabe os exageros, os excessos, que isso, né? Ela não é mais nenhuma imatura, e eu deixo ela porque eu sei que é para mim,
E você deve entender que também é para você. Às vezes o homem, às vezes usa do recurso do ciúme, acha por que você está se arrumando tanto, ou também porque a minha esposa fez aqui um sinal com o muquinho, né? Às vezes é porque ele não quer abrir a carteira. Meu querido irmão, deixa o cartão aí, né? Eu vou falar do cartão, pastor Paulo, se estiver comentando aí. Ó, deixa o cartão, né? O pastor costuma dizer, ó, eu deixo um cheque em branco para vocês fazerem a obra. Então, deixa o cheque em branco para a mulher aí se ataviar, mas é para você. Pense que é você que vai se beneficiar com isso, meu querido. Então, é muito importante isso. E também, isso o homem, né? O homem bem cuidado, não vaidoso, né? Não sendo um método sexual, né? Não queira ser o Beckham, né? Não queira fazer um moicano para ser alguém de uma figura de um seriado aí, não, porque não é necessário. Mas um cabelo bem cortado, uma barba bem cuidada, ou sem barba, bem, né, bem feita, né, perfumado, isso é importante, isso é conquista. Isso não é só no namoro, isso é também no casamento. Às vezes a gente olha para casais assim já experientes, você vê ali a esposa assim, uma senhora bem arrumada, o marido bem ali socialzinho, bem com uma postura, cheiroso. Não há idade para isso. Isso não é um período, isso é um momento que a gente tem que cultivar em todo o nosso relacionamento, irmãos. Eu sei que eu já estou avançando um pouquinho, mas estou finalizando, mas isso é importante nesse momento da conquista. E por fim, irmãos, verso 11 diz o seguinte: enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Além dos enfeites mencionados no verso 10, esse amado promete novos, mas de ouro com prata. Olha aí, varão. Olha aí, meu irmão. Vai ter que deixar o cartão mesmo aí. Ó. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Ele tinha prazer em ver a esposa, a noiva ali, a futura esposa, né? No capítulo 1 aqui ainda não tinham casado. Ver ali bonita, ataviada. Da mesma forma, pós-casado, deve ser o seu prazer de ver a sua esposa bem cuidada, ali por você. Isso é importante, por quê, irmãos? Porque às vezes a gente, no namoro, quando a gente vai visitar a namorada, a gente quer impressionar até os pais, a gente vai com um Ferreiro Rocher, né? Vai lá, paga na bandejinha aqui R$ 50, vem 4 bombonzinhos, Ferreiro Rocher. Você quer impressionar. Aí já tá noivo, já vem com um Lacta, né? Uma caixa de bombom Lacta. Depois que casa, né? Vem com um bis, né? Dia do casamento vem com uma caixinha de bis. E depois vai passando o tempo, já enfrentou as crises, o casamento. Você até quase esqueceu do casamento, você está passando na fila do caixa, você vê na gôndola ali um dadinho. Dá esses 4 dadinhos aí mesmo de troco. E dá os dadinhos para a mulher. Irmãos, tome muito cuidado. A gente deve cultivar sempre as coisas boas de um relacionamento. Que nesse momento de conquista a gente investe, porque a gente quer conquistar. Então a gente sai, leva no cinema, leva no restaurante e compra presente. Essa conquista ela tem que se pendurar. Claro, nós sabemos das crises nos momentos difíceis, mas o casal de Deus, ele enfrenta essa situação e eles consideram essas situações, mas sempre eles estão buscando viver em harmonia, em amor e em paz. Finalizo dizendo ao irmão o seguinte: qual foi a última vez que você fez um elogio ao seu cônjuge ou noivo? Presentes valiosos devem vir acompanhados de palavras sinceras. Você concorda? Às vezes não adianta você, puxa, esqueci, mas eu vou dar um presente para impressionar, né? Tome cuidado, às vezes não é simplesmente o valor que esse presente representa, tanto no seu bolso como para a pessoa que você vai estar dando esse presente, mas se as palavras que vão acompanhar esse presente são sinceras, e esse é o momento da conquista. Conquista é representada como a primavera. A primavera é caracterizada por sentimentos vivos e intensos, representados pelo entusiasmo, pela alegria, pela esperança e pela felicidade.
Conquiste ou reconquiste através de emoções, entusiasmo, alegria e esperança. Essas emoções têm que haver no nosso relacionamento nesse momento de conquistar e de reconquistar o nosso amado, nossa amada. Esse momento de conquista tem que trazer atitudes, que são a expectativa. Você tem que ter anseio de o seu marido voltar do trabalho. E ele tem que ter o desejo de voltar para casa. Né? Às vezes o marido quer até fazer a hora extra desnecessária ou ficar no escritório até mais tempo, não porque ele precisa trabalhar, porque ele não quer voltar para casa. Porque ele já perdeu aquele anseio. Essa expectativa de voltar. Isso não pode morrer no nosso relacionamento. O otimismo, a gratidão, o amor, a confiança, palavras que você já sabe o significado, não vou ficar aqui tentando te convencer com isso, mas esses pontos são importantes, são essas atitudes que eu e você, meu irmão, que me ouve, devemos ter para conquistar ou para reconquistar. Ações e as atitudes levam a ações que ambos, tanto o homem como a mulher, o casal, devem cultivar, planejar. Né? Puxa vida, eu sei que a minha esposa gosta de viagem e eu estou devendo isso, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer com que ela perceba que eu me interesso, que eu procuro fazer o desejo dela, e bem como a ela para com o marido. A comunicação. É importante a comunicação. Tem maridos que hoje, com smartphone, com tanto meios de comunicação, ele vai trabalhar e volta não trouxe uma palavra com a esposa e vice-versa. Nós nos comunicamos com o mundo todo, né? Hoje, nos jantares, estamos com nossos smartphones na sala, estamos conversando com pessoas de outras matizes, de outros lugares, amigos, parentes, mas a pessoa que está do nosso lado, nosso cônjuge, a gente não conversa. Existe o cúmulo de, às vezes, os casais se comunicarem dentro da sua própria casa através do smartphone. Né? E isso é o cúmulo da falta de comunicação. Procurar ajuda quando necessário. Irmãos, e nesse ponto aqui eu queria tornar um tempinho a mais, por quê? Porque hoje, dentro da igreja, quando os casais tomam decisões que visam o rompimento, quando a igreja fica sabendo, já é tarde demais. Porque no início não foi comunicado. Mas por que não comunica? Por orgulho, não comunica porque falta confiança, não comunica porque não quer se expor. Mas pense que o seu casamento, sua união, é para a glória de Deus. E manter-se casado, manter-se unido com o seu cônjuge, visará não somente o seu bem-estar um para com o outro, mas visará a glória de Deus. Eu e minha esposa não casamos, e você não casou com a sua esposa, porque o seu casamento vai mudar a sociedade. Você se uniu com a sua parceira, e você se unirá, você jovem, com a sua parceira, para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado com esse relacionamento. O clima de primavera de um relacionamento, ele traz a vitalidade, ele é afetuoso, ele é aberto, ele é atencioso. É no momento da conquista que a gente usa desses meios de vitalidade, de afeição para com o próximo. É um tempo de novos recomeços. As folhas estão desabrochando. Os canais de comunicação estão fluindo. Os casais estão fazendo planos e eles nem têm grandes esperanças para o futuro. Né? É nesse momento de conquista que os planos vêm, o casal se senta, como a gente vai fazer nosso casamento? E agora? A gente não tem dinheiro, a gente não tem... Mas é nesse momento de conquista, nesse momento de relacionamento inicial, e também depois do casamento, nesse momento de reconquista, de rever os planos. Tudo aquilo que outrora vocês juntos planejaram e que com o tempo foi esquecido, é o momento de se juntar, quem sabe hoje. Vamos sentar nesse momento que a gente está aqui, de pandemia, de uma crise da saúde, aproveite esse momento e traça planos. Os planos, o homem pode fazer plano, mas a resposta vem do Senhor. Você e eu podemos fazer plano. E colocando diante de Deus. Qual que é o lado negativo da primavera? Todo jardineiro deve tomar cuidado com as ervas daninhas, plantas que não são do nosso interesse. Na primavera aparecem irritações conjugais, que não acabam com a estação.
mas pode tornar a primavera menos agradável. Esse período da primavera que a gente experimenta no nosso relacionamento, seja ele no noivado, no namoro, ou também no casamento, no início, isso pode, às vezes, enfrentar dificuldades, lutas, que são como ervas daninhas, são plantas indesejáveis no nosso jardim. E isso não vai acabar com a sua primavera, como diz aqui essa frase, mas vai deixar ela desagradável, vai deixar ela, né, triste. Então a gente fica preocupado com esses aspectos e sejamos um bom jardineiro que se preocupa, que está ali tratando, né? E se quer dicas de jardinagem, a irmã Tânia, que gosta de flores, ela pode nos dar essas dicas. Nós, homens, vamos ver como que é cultivar um jardim, né? Os cuidados com água, com adubo, com podar ali os pontos certos, porque a gente quer experimentar o melhor da primavera, o melhor de uma conquista. Amém? E por fim, irmãos, essa estratégia para manter o casamento na primavera, eu uso aqui o exemplo das 5 linguagens do amor, que é a primeira palavra é a palavra de afirmação, a segunda, atos de serviço, presentes e tempo de qualidade e toque físico. Eu não vou explicar cada uma delas, mas eu vou colocar um videozinho de 5 minutos, que explique de uma maneira resumida o que isso significa. Só aguardem, por favor. O áudio está saindo? Acho que não está saindo o áudio, né, irmãos? Só um minuto, o áudio não está. E sempre compra presentes caros nos tempos. Carlos trabalha muito. Vou voltar aqui, tá, irmão? Por outro lado, este é o Carlos e esta é a Júlia. Eles possuem um relacionamento já há alguns anos, mas estão tendo problemas nos últimos tempos. Carlos parece que ele está sempre insatisfeito com seus gestos. Eles possuem um relacionamento. A Júlia sempre reclama que ele não dedica seu tempo a ela. E o Carlos está sempre chateado porque ela não reconhece seus pontos fortes. A questão é que, da mesma forma que existem diversos idiomas, existem diferentes linguagens de amor. É como se você estivesse falando grego. Carlos trabalha muito, paga as contas e sempre compra presentes e ainda ficasse bravo por isso. O problema é que, por mais esforçados que eles possam ser, o Carlos não está falando a linguagem que a Júlia tanto valoriza, e ela não está usando a linguagem que ele deseja. E por esse motivo, presentes caros para a Júlia. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu estou confuso aqui com 2 telas, tá? Só um minuto. Um tanque de amor em cada um deles, e esses tanques estivessem sempre vazios, pois eles não estão usando combustível correto. Só um minutinho. Então, para reverter essa situação, se ele não entende muito bem o que acontece. Agora, tranquilo, agora vai voltar. Tem um relacionamento já há alguns anos, mas estão tendo problemas nos últimos tempos. Carlos trabalha muito, paga as contas e sempre compra presentes caros para a Júlia, mas ele não entende muito bem o que acontece. Ela sempre diz que não se sente amada. Por outro lado, a Júlia tem mais tempo livre. Ela é muito esforçada e faz tudo por ele. Prepara a melhor comida possível, limpa a casa e até lava a louça. Mas parece que ele está sempre insatisfeito com seus gestos de amor. A Júlia sempre reclama que ele não dedica seu tempo a ela, e o Carlos está sempre chateado porque ela não reconhece seus pontos fortes. A questão é que, da mesma forma que existem diversos idiomas, existem diferentes linguagens de amor. É como se você estivesse falando grego com uma pessoa que não entende absolutamente nada de grego e ainda ficasse bravo por isso. O problema é que, por mais esforçados que eles possam ser, o Carlos não está falando a linguagem que a Júlia tanto valoriza, e ela não está usando a linguagem que ele deseja. E por esse motivo, eles nunca se sentem verdadeiramente amados e felizes com a relação. É como se houvesse um tanque de amor em cada um deles, e esses tanques estivessem sempre vazios, pois eles não estão usando o combustível correto. Então, para reverter essa situação, nós precisamos entender as 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação. São palavras encorajadoras, carinhosas e gentis que seu parceiro valoriza. Você pode elogiar alguma característica dele, pode falar como ela fica linda com um vestido novo, pode reconhecer alguma habilidade especial que ele tenha, ou até dizer o quanto você é grato pelas coisas que ela faz. Ou então, vamos supor que ele tenha o sonho de escrever. Você poderia encorajá-lo a conquistar esse objetivo.
A intenção é sempre reconhecer as qualidades e contribuir com a expansão do potencial do seu parceiro. Uma dica é pegar um caderno quando estiver sozinho e listar as qualidades do seu parceiro e os sonhos dele, e escrever diversas frases de afirmação para fazer. Isso pode deixar tudo mais claro. Qualidade de tempo. Vivemos na era das distrações, e muitas pessoas acabam confundindo quantidade com qualidade. Se você é daquelas pessoas que presta mais atenção no seu celular do que no seu namorado, ou se você fica vendo televisão ou mexendo no computador enquanto sua esposa fala com você, é bem provável que eles não se sintam amados desse jeito. Qualidade de tempo significa total atenção ao seu parceiro, sem distrações. É estar completamente presente e focado nele ou nela, para que possam se sentir amados, respeitados e valorizados. Vocês podem estar apenas sentados no sofá ou podem estar fazendo uma atividade juntos. Pode ser um esporte, uma caminhada, cozinharem uma refeição juntos ou até lavarem o carro. Independente do que estejam fazendo, o mais importante é que vocês estejam juntos, presentes e dedicando o tempo de um ao outro. Receber presentes. Desde as antigas civilizações, dar presentes é uma ótima maneira de demonstrar amor. Isso acontece pois os presentes podem ser símbolos, representações materiais do verdadeiro sentimento que temos pelo outro. E não pense que é o preço do presente que importa. Quando falamos de amor, o mais importante é o gesto de presentear. É o fato de se ter uma ideia e de se lembrar da outra pessoa. E, é claro, do significado que o presente possui. Por exemplo, provavelmente sua namorada irá se sentir muito amada se você comprar um pingente que lembre aquela viagem inesquecível que vocês fizeram juntos. Você deve ser criativo, e você pode até criar os presentes que vai dar. E se tiver que gastar algum dinheiro, veja isso como um investimento no tanque de amor de seu parceiro. Formas de servir. Por exemplo, alguns homens podem se sentir verdadeiramente amados pelas esposas que lavam suas roupas, preparam a comida antes que eles cheguem em casa, ou que cuidam das crianças. Da mesma forma, algumas mulheres se sentem amadas pelos maridos que consertam as coisas em casa, que colocam o lixo para fora ou até que trocam a fralda do bebê. São tarefas que seu parceiro considera úteis e que têm grande valor para ele, e que ele adoraria que você fizesse por ele. O segredo aqui é que as formas de servir não devem ser cobradas e nem devem ser feitas por obrigação. Se a sua parceira se sente amada por você cortar a grama de casa, então faça isso voluntariamente. Faça porque você quer agradá-la e porque você realmente se importa com ela. E nada de estereótipos. Homens também podem lavar a louça e mulheres também conseguem pintar a parede. Toque físico. Essa também é uma ótima maneira de demonstrar amor. Pode ser um abraço, um beijo, um carinho, uma massagem, ficar encostado um no outro, deitar no colo ou até andar de mãos dadas. Evite ficar fazendo as coisas apenas do jeito que você gosta. O importante é que ele goste da maneira como está sendo tocado e que se sinta amado. Você pode experimentar um novo jeito de fazer carinho ou uma nova técnica de massagem. E peça para que ele diga o que acha sobre isso. Essa é uma ótima maneira de preencher o tanque de amor do seu parceiro. Agora que você sabe quais são as 5 linguagens do amor, você precisa aprender como aplicá-las. Por exemplo, depois de ler o livro, eu pude compreender um dos principais motivos do meu relacionamento com a minha namorada ser tão bom e proveitoso. Tanto eu quanto ela temos a qualidade de tempo como primeira linguagem do amor. Nós nos sentimos completamente amados quando dedicamos o tempo de um ao outro. Uma das coisas que nós mais gostamos de fazer é comprar os ingredientes no supermercado, preparar uma refeição juntos e então sentar para comer e passar horas conversando. E como nós também damos muito valor ao toque físico, o que mais gostamos de fazer juntos é simplesmente sentar no sofá, sem TV, sem celular e ficar abraçados por horas e horas dando total atenção de um ao outro. Por outro lado, ela valoriza mais palavras de afirmação do que eu. É claro que eu gosto de ouvir isso, mas para ela faz muito mais diferença. Eu não posso simplesmente ignorar palavras de afirmação só porque não é tão importante para mim ou porque não estou acostumado com isso. Não, muito pelo contrário. Eu quero que ela se sinta verdadeiramente amada e quero ter um ótimo relacionamento. Então, eu faço questão de aprender a expressar palavras de afirmação. Procuro sempre fazer elogios ou sempre tento reconhecer os pontos fortes dela. Faço isso por ela, porque eu sei que ela valoriza e assim ela se sente ainda mais amada. E este é o grande segredo do livro: descobrir e aprender a transmitir o amor da maneira que seu parceiro mais valoriza. De novo, muitas pessoas demonstram amor da maneira errada para seus parceiros e não sabem porque eles não se sentem amados. Não cometa esse erro.
Agora você percebe que existem diferentes linguagens de amor e que cada pessoa entende o amor de uma maneira diferente. Você precisa aprender qual é a sua linguagem do amor e você precisa aprender qual é a linguagem do seu parceiro, pois assim você conseguirá transmitir o amor de uma maneira que ele se sinta verdadeiramente amado. E se ele se sentir amado e fizer o mesmo por você, você também irá se sentir amado. Afinal, isso é o que nós queremos, um relacionamento repleto de amor. Amém, meus amados. A Diana comentou aí que tá nos comentários aí. Eu não estou conseguindo ver, mas desculpe pelo tempo. Mas está aí, eu finalizo essa aula hoje dessa maneira. E eu quero agradecer a atenção dos irmãos por esse momento. Como da outra aula, eu coloquei um testemunho de um casal. Hoje a gente vai trazer um outro testemunho, né? Mas a aula já está finalizada. Mas eu peço que, já que você já tiver tempo, acompanhe mais um tempinho, né? O testemunho de um casal abençoado na nossa igreja e que você se sinta motivado pela aula e também por esse testemunho a procurar fazer com que o seu casamento, o seu relacionamento seja para a glória de Deus. Obrigado pela atenção e após o testemunho eu encerro. Deus abençoe e fiquem na paz.
Ô, irmãos, me perdoem, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu vou fazer uma nova tentativa. É que para nós está saindo. O que eu estou ouvindo aqui, para nós está saindo, eu não sei a razão porque está mudo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live, mas eu vou abrir uma nova, colocando somente o testemunho. Né? Aí os irmãos, vou mandar um link novamente, e os irmãos assistem depois. Amém? Eu acho que é melhor assim, a gente tenta resolver qual que é a razão aqui. Amém? Só alguns instantes, Deus abençoe.